Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Iso é Podcast, o podcast dos empreendedores de Franca e região. Hoje, com muita satisfação, nós vamos falar sobre um cenário primordial, principalmente para empresas, que é tecnologia. Mas hoje nós vamos falar de algo simplesmente inovador. E quando eu falo inovador, estou falando realmente bem no sentido da palavra mesmo. Vocês vão conhecer aqui uma empresa que ela tem projetado uma inovação tecnológica, um cenário que talvez nem propriamente o nosso Brasil esteja preparado para um tamanho de tecnologia como essa, mas mostra o quanto que o olhar para o futuro já está tão atento, e nós estamos falando da nossa cidade de Franca, que isso gera muito prestígio para a nossa cidade. E eu já quero, inclusive, já convidar você que está chegando aqui ao nosso canal, você que não é inscrito, você que já é inscrito, não deixe, inclusive, de curtir, porque a sua curtida apoia o nosso canal, apoia tudo aquilo que a gente tem levado para vocês, todo o conteúdo que a gente tem projetado, preparado para vocês. Nosso podcast fala muito sobre tecnologia, informação, comunicação, marketing, estratégias. Então a gente vai mostrar para vocês como que é essa construção realmente da vivência de um empreendedor e como que as empresas surgem através dessa vivência, dessa construção. Eu já quero iniciar aqui também fazendo meu agradecimento a um grande parceiro nosso, que é a Bart Gestão Tributária, que é uma empresa especializada e também francana. Franca só revela empresas boas e é uma empresa especializada no segmento tributário. Ela tem uma frente muito forte nesse cenário. É uma consultoria de inteligência tributária que atua como um braço muito forte, principalmente para contadores internos, contadores externos, com escritórios de advocacias, com o departamento jurídico, às vezes, da empresa, com o fiscal. Um braço a agregar para que, às vezes, muitas questões que às vezes não sejam vistas, né? Alguns pontos que talvez não sejam olhados para os contadores por conta de ser uma operação tão vasta. A Bart, ela te dá essa segurança de que nada fica com vazão. A Bart, ela tem realmente uma sistêmica de atuação na prática que é muito fácil e ela consegue gerar uma otimização de ganho de resultados. E eu vou até citar aqui porque Franca acabou de vivenciar um cenário favorável no varejo, que é o Magazine Luiza, que inclusive acabou de divulgar uma notícia que teve, por meio de planejamento tributário, que é também uma especialidade da Bart, um ganho de lucro de 341 milhões. Era para ter um prejuízo de 141 e por conta desse planejamento que foi aprovado, que ficou por um processo de 4 meses, a conversão foi de 341 milhões de lucro. Isso não foi venda, isso foi planejamento tributário. Essa é uma especialidade da Bart. A gente agradece, inclusive, ao Plínio, CEO dela, que está sempre conosco aqui, fazendo presença no Iso é Podcast. Eu já quero receber aqui o nosso convidado. Quero que o nosso querido amigo Reginaldo está aqui na parte técnica conosco, na câmera aqui do meio, para a gente receber ele, Samuel Salomão, ele que é o fundador da Speedboard, uma das empresas de inovação, principalmente em transportes. Olha isso, galera. Transportes de drones, entregas de drones via drone no espaço aéreo nacional do nosso Brasil. Então, é uma inovação simplesmente única. A gente vai conhecer aqui, vai ouvir um pouquinho quais que são os desafios. Não tenho dúvida que os desafios são grandes, mas eu quero agradecer já. Samuel, seja bem-vindo ao Iso é Podcast. Gratidão por aceitar o nosso convite. Obrigado, Josué Podcast. Obrigado a todos aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho e contribuir com a nossa cidade, com certeza. Maravilha. Samuel, vamos já começar aqui. Queria que você falasse um pouquinho. A gente sempre começa falando um pouquinho sobre as origens do nosso convidado para que o pessoal possa talvez se identificar com a história. O Samuel, ele é de origem francana? Como que é? De onde que você é? Sou francano, nasci em Franca. Na verdade, vim para Franca para nascer, né? Porque a minha família, meus pais, moravam na usina hidrelétrica de Estreito. Né? Fica uma vilarejo, uma cidadezinha bem pequena, sim, onde os funcionários de Furnas moravam para trabalhar na usina e lá não tinha hospital, né? Então, até tinha, mas não fazia esse procedimento, né, de parto e tudo mais. E então eu tive que vir para Franca para nascer. Isso aqui. Né? Então nasci, sou francano e voltei para lá. Minha infância toda foi lá. Quando eu tinha 13 anos de idade foi quando a família se mudou para Franca, de fato, né? Mas assim, de nascimento sou francano e continuo sendo francano até hoje. Não tem como tirar do coração, né? Maravilha. E como que foi para você assim, esse crescimento seu
vamos dizer, da adolescência para Franca? Qual foi seus contatos com Franca, né? O que você atribuiu de você de francano, né? Não, demais. A família toda, praticamente, né? Tios, primos, né? Há vários amigos, todos de Franca. A gente morava fora por conta do trabalho dos meus pais, né? Mas, enfim, a gente estava sempre por aqui na cidade. Então, eu vivi todo no meu passado, da minha infância, né? Toda aquela jornada francana, né? Do calçado, todo aquele ápice que teve, né? As fábricas e tudo mais. O basquete, caramba, eu lembro na época do Dharma, do All-Star, né? A gente ia pro Pedrocão, então, assim, tá na raiz, né? Tá. A gente viveu aquele passado bem bacana. Hoje é muito bom ver Franca, hoje de novo no basquete arrebentando. Eu acho que tem coisas que a cidade traz que vai continuar para sempre. Eu acho que tem vários exemplos que a gente poderia citar. Sim, né? Mas... são os legados da nossa cidade. Exatamente. Né? São os legados da nossa cidade. E, Samuel, vou pontuar um pouquinho aqui o currículo dele para vocês se inteirarem. Samuel, ele é formado, né, graduado em ciência da computação, e ele também tem um mestrado em engenharia biomédica. Então já dá para ver aí que o Samuel se desbravou para um cenário de tecnologia já aí na sua fase de jovem, né? E o que despertou seu interesse para esse lado, Samuel, da tecnologia? Bom, voltando, né? Voltando lá, relembrando ali o passado, né? Então, o fato do meu pai, né, ser eletricitário, trabalhou a vida inteira, né, em usinas, ele sempre guiou a gente para estudar, por exemplo, fazer um curso de eletrônica, um curso de eletrotécnica, né? Porque é o que eles viviam na época, a gente acabou seguindo, né? Eu fui estudando isso, né? Tanto que aqui em Franca eu me formei no Centro Paula Souza, né? Na época o antigo industrial, o pessoal fala, né? Então eu estudei na época que ainda era aquele curso de 4 anos. Nossa! Então a gente fazia o colegial junto com o técnico e depois de 4 anos você saía formado técnico, né? E foi... Aí, mais ou menos nessa faixa aí, dessa linha do tempo, quando eu tive meu primeiro contato com computadores, né, meu pai adorava. Na época era o XTzão, com tela preta, letrinha verde, disquetão grandão, né, e meu pai estava estudando processamento de dados na época, né, com COBOL, tinha BASIC, tinha umas coisas bacanas. E aquilo me chamou a atenção de alguma forma, né? Eu via aquilo, olhava os livrinhos que ele estudava, né? E tentava entender o que estava escrito lá, porque olha, para mim aquilo era meio que parecia uma língua alienígena, né? Você abriu o livro, o que é isso aqui que meu pai está estudando, né? Que estranho. E aí fui, estudei, fiz eletrônica, formei no industrial, tive depois cursos ali mesmo, né, na industrial de processamento de dados, quando eu comecei a entender melhor como é que funcionam computadores. Fiz vários cursos voltado, né, para computação, até isso o quê? Anos 2000, por aí? Foi. Eu formei a minha turma no industrial de 99. De 99. De 99. Naquele período ali, só para a gente ver se você começou a ter um viés de empreendedor ou não. Você já via que essas tecnologias que já estavam surgindo, elas mudaram muito o cenário industrial, porque elas foram ferramentas hoje fundamentais, mas na época eram inovações, né? Eram inovações. Você conseguia perceber essa aplicação de todos esses sistemas para o mundo industrial? Para a vida das empresas? Via, e era interessante que quando a gente estava ali como calouro, né, vamos falar na industrial, e o pessoal que estava se formando, eu vi o pessoal programando microcontroladores, né? Então fazia, elevador, né? Como que funciona um elevador? Sim. Aí o pessoal programava um microcontrolador, aí tinha uma maquete que mostrava aquele elevador subindo e descendo. Aquilo chamava atenção porque, de certa forma, é super fascinante, né? Quando você olha o ser humano, né? Dando instruções para uma máquina e aquela máquina executando a instrução que você pediu para ela fazer, né? Aquilo, para quem gosta, não sei, é algo da gente, né? Sim. E aquilo me fascinava. Eu falei, cara, então quer dizer que eu posso escrever alguma coisa? Aquilo te fascinou? Demais. E eu falei, peraí, então aquela máquina, se eu pedir para ela fazer alguma coisa, ela faz? Né? E, cara, foi super legal porque isso foi meio que mexendo com a minha cabeça. Foi quando eu decidi, né, ao invés de seguir uma carreira para ir
trabalhar como técnico, né? Eu tive a oportunidade de entrar na universidade para fazer computação. Porque eu falei que eu quero fazer algo para aquela máquina funcionar. Eu quero ter um grau de conhecimento a mais. A mais. Eu quero entender, eu quero aprender aquilo, né? E foi ali que começou. E assim, depois que a gente entra na faculdade, né? Que você entra na universidade, que querendo ou não é diferente, né? Abre um pouco a cabeça da gente para vários outros conhecimentos, outros setores, né? E você começa a ter um pouco mais de opções de pensamento do ponto de vista, peraí, então quer dizer que tem muito mais caminhos que eu posso trilhar, né? E não apenas aquele que eu imaginava alguns anos atrás, né? Então, aí assim, os cenários de oportunidades vão aparecendo. Vão aparecendo e, cara, abre demais. Aí você vai ter contato depois com sistemas de banco de dados, internet. Na época eu estava começando. Caramba, eu lembro quando o Google começou, eu participei do programa beta lá, do Gmail, né? Então, do Gmail, caramba. De um dos primeiros e-mails lá do Gmail, tenho certeza que foi o meu. Show! Então, assim, aquilo tudo vai mexendo com a gente, né? Sim. E você vai trilhando, participando, acho que até hoje, né? E quase 20 anos depois, né? Ainda sinto isso, né? A gente está sempre tentando ver algo diferente, algo para seguir. É claro que naquela época o processo da tecnologia ele tinha um período maior de desenvolvimento, né? A gente sabe que boa parte dos sistemas, se eu tiver errado, você me corrige, que você é o cara especializado. Mas se eu não me engano, uma tecnologia, vou usar uma coisa que fica fácil para as pessoas conectar, um simples console. Vamos colocar aqui o PlayStation 1, o PlayStation 2. Ele tinha um tempo muito mais longo do que hoje para um desenvolvimento de um console, né? Naquele cenário de tecnologia, você também foi acompanhando esse processo. E como que foi para você, depois que você finalizou pelo menos a ciência da computação? Qual que foi o viés que você falou, agora eu quero aplicar esse conhecimento para isso? No que você olhou como oportunidade para aplicar esse conhecimento? É engraçado, né? Que o que me fascinou, você citou aí, né? O console, PlayStation. O meu trabalho de conclusão de curso na computação foi justamente voltado para games. E hoje é uma ascensão gigantesca. É demais, né? Hoje é incrível. Tanto que na época a gente fez uma vaquinha para comprar um livro, né? Não tinha literatura daquilo ainda na época. A gente chamava de motion capture, né? Captura de movimentos, né? Então, o que você vê hoje em filmes como Avatar, videogame, etc., todos os movimentos, né, do bonequinho ou do personagem são capturados de pessoas reais, né? Essa premissa depois levou para... Agora me fugiu o nome quando o Xbox lançou. Kinect, né? Fala. O Kinect era uma outra tecnologia. Aprimorada dessa ou não? Ou é similar? Era muito diferente. Diferente. É bem diferente. Porque aí ele já trabalhava literalmente com a imagem própria. Com a imagem da pessoa. É uma leitura, né? É uma leitura da imagem. A captura de movimentos, ela já é um pouco diferente. Já é algo tridimensional. Onde você marca, né, o corpo humano com vários marcadores que eles são iluminados por infravermelho. Entendi. Então, é como se a gente estivesse numa sala com várias câmeras infravermelho e todos os movimentos são executados dentro dessa sala. Movimento de luta, pulo, rolar, etc. E aí, esse movimento é capturado pelos computadores e eles geram isso tridimensional. E você coloca em qualquer personagem, né? Então, assim, a gente criou isso aqui em Franca, no final do curso de Ciência da Computação. A gente demonstrou. Foi um trabalho de conclusão de curso. Caramba! E foi super bacana. Dali surgiu algumas oportunidades para trabalhar na indústria de games, né? A gente participou de alguns eventos em Curitiba, na época estava começando. Você deve conhecer o pessoal que começou a criar jogos para celular, né? Sim. Naquela época o celular começou a ficar mais potente e tal. Aí algumas empresas apareceram no Brasil, né? Gameloft, teve outras. Hoje o mobile é a febre. É a febre. E assim, cara, hoje tem de tudo. Na época tava começando, né? E foi legal, assim, ter um pouco daquele conhecimento, oportunidade, né? E tentar entender como entrar, né, naquele mercado, enfim. A questão foi que teve uma virada ali, né? Eu tinha na cabeça, não, eu quero fazer, vou partir para games, vou criar jogos, etc. Sim. Só que estava tão nascente, ainda estava tão incipiente, que era difícil você sozinho, né? Sem ter ninguém por trás, sem ter
pessoas também que entendam daquilo ali, sozinho era muito complicado. Eu imagino. E aí foi quando teve essa guinada onde decidi, né, ao invés de começar a fazer jogo para celular sozinho, né, sem nenhum tipo de suporte, ajuda, nada, fui tentar trilhar outros caminhos, né? Eu falei, bom, então vou tentar uma pós-graduação, vou tentar um mestrado. E eu comecei a imaginar os caminhos que eu poderia seguir dentro do contexto que eu vivia na época, né? Sim. Então, precisava trabalhar, a gente já está mais adulto, tem conta para pagar, você já tem outras responsabilidades que você precisa mantê-las. Né? Não é só ficar jogando videogame, viu, meninada aí. Essa fase passa, viu, galera? Essa fase passa. Exatamente. Aí a gente tem responsabilidade, não tem como. Não, dá para curtir hoje, mas não na intensidade que a gente curtia lá atrás. Então, foi quando decidi partir para a área de pós-graduação, para a área médica. Né? Eu trabalhava já nessa época com desenvolvimento de sistemas para a área de açúcar e álcool e, ao mesmo tempo, eu fazia... como se fosse uma iniciação científica, mas, na verdade, eu estava ajudando o meu orientador, né, que foi depois meu orientador de mestrado, a desenvolver sistemas para física médica, no caso. Né? E foi uma outra área que me fascinou também. Né? Sim. Você vê que a computação hoje está em tudo, até aqui dentro do microfone. Sim. E aí, cara, na hora que você vê que você também consegue, né, criar sistemas, criar programas de computador que vai identificar uma doença, né, ou trabalhar ali com ressonância magnética, raio-x, CT, e você criar algo que vai detectar, né, vai prever, e aí você vai ajudar o cara, às vezes você vai salvar a vida do cara. Você fala, que benefício, velho. Tipo, né, olha o propósito que tem ali, né? Então, assim, foi outra área que me fascinou e aí foi onde eu quis desbravar com o meu mestrado. Né? Então, a gente fez, na época, eu fiquei aproximadamente 4 anos, né, na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, e a gente desenvolveu vários papers, né, também sistemas, e o meu trabalho de conclusão lá foi para detecção de câncer, no caso, no pulmão. Nossa! Usando tomografia computadorizada. Então, a gente usava exames de tomografia para detectar previamente, né, usando algumas técnicas lá de... Hoje o pessoal fala IA para tudo, né? Mas, enfim, era rede neural. Então, rede neural hoje é o que o pessoal chama de IA, né? Sim. Então, a gente usou algumas redes neurais diferentes para, através de uma série, de um banco de dados de imagem, onde você tem câncer e não câncer, vamos dizer assim, né? E aí você aplica aquele banco de dados de imagem na tomografia, você vai conseguir ver alguns pontos onde o sistema computadorizado vai falar, olha, isso tem 80% de chance de ser... Né, ele consegue dar a estatística completa. Porque às vezes a humana não conseguiria fazer. Exatamente, porque aí ele já tem tanto conhecimento ali nesse banco de dados de imagem, né, que às vezes o olhar humano, claro, o radiologista sempre vai ser radiologista. Sim. Ele sempre vai ter o conhecimento dele, né, a prática dele. Aí a tomografia computadorizada junto com esse sistema de inteligência, ela atua como uma ajuda para o médico radiologista tomar uma decisão. Né? Ou seja, ele gera estatística lógica sobre um fato que talvez fica só intuitivo por uma patologia ou uma questão que está o corpo reagindo e demonstrando, né? Isso. O sintoma, né? É uma ajuda, né? O sistema todo, a gente na medicina sempre fala isso, né? Que não é que tem que substituir médico, nada disso, mas enfim, é preciso que você enxergue esses sistemas, né, mesmo que você tenha toda uma inteligência por trás, como uma ferramenta que vai ajudar o médico a tomar uma decisão. Realmente. E a gente fez vários e vários testes, foi muito interessante. Samuel, eu queria que você pontuasse aqui essa fase, porque eu acho que a ligação que algumas pessoas vai estar nos acompanhando sobre a sua história é a seguinte que eu percebi. Tem muita gente que às vezes ingressa na faculdade. Hoje em dia tem gente que invalida a aplicação do conhecimento de faculdade para a vida pessoal e diz que às vezes a faculdade não te leva a lugar nenhum, mas na verdade a gente está vendo aqui a história do Samuel, que por mais talvez você não consiga vivenciar de uma formação específica que você às vezes cursa,
isso não quer dizer que o conhecimento que você adquiriu não vai te beneficiar para a sua vida, né? Então, eu queria que você pontuasse para talvez alguém que esteja cursando qualquer área, independente de que seja, se é tecnologia ou não, e às vezes não consegue se achar numa, e eu sei que boa parte dos universitários passam por essas situações. Eu vou citar um primo meu que ficou 4 anos em física, aí no último ano ele se achou em engenharia ambiental. Vazou para engenharia ambiental. Então, assim, é um cenário que às vezes a pessoa demora para se encontrar, mas eu queria que você falasse assim, qual que foi a validade de tudo que você adquiriu na faculdade e o que você considera de aplicável e benéfico que você adquiriu na faculdade? Olha, eu vejo que é difícil você separar um pouco do que você vive na faculdade do que você vive na sua vida pessoal. Tem que estar casado, né? Sim. Eu acho que se não está casado, tem alguma coisa errada. Tá? Então, acho que para quem está começando hoje, estudando, às vezes é interessante você pensar assim, cara, eu não quero fazer esse curso específico porque alguém está falando que é bom. Uhum. Né? Ou porque alguém está mandando eu fazer porque isso aqui vai te dar dinheiro na vida. Né? Mas, cara, faz sentido para você. Uhum. Né? Às vezes, uma pessoa que tem uma aptidão médica, né, para ser médico, uhum. Já vai ter isso interno na pessoa. Ela sabe, cara, eu adoro anatomia, adoro medicina, eu quero ser médico e ponto final. Né? Uhum. Ninguém mandou a pessoa fazer um curso de medicina. Que nem a fascinação que você teve quando você entrou na tecnologia. Eu acho que tem que aproveitar esses momentos de escola, né, uhum. para a gente ter contato com conhecimento que a gente não tem. Sim. Você vê que existe N... como é que quem falava? O ditador falava... Não, o ditador não, desculpa. O pensador falava, né, que o que ele mais sabe é que ele nada sabe, né? Sim. Uhum. Então, assim, eu acho que mesmo se você passar a vida inteira numa carreira acadêmica, estudando, não tem fim isso. Não. Você nunca vai saber tudo. Mas quando a gente está ingressando, né, você está ingressando num curso técnico, ou numa universidade, ou numa faculdade, eu acho que vai ter algumas situações, alguns momentos que você vai se sentir tocado com aquilo. Uhum. E é um sinal. Fala, peraí, eu tenho aptidão para isso ou não? Né? Eu acho que hoje a gente precisa... quem tem filho aí, eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Saulo e a Área, um de 10, outro de 6. Eu consigo ver aptidões que eles já têm, uhum. né, enquanto criança. Né? Não sei se isso vai se desenvolver na adolescência e quando eles ficarem adultos, mas enfim. Eu vou tentar guiar eles baseado no que eu estou vendo que eles já têm de habilidades e falar, cara, se você gostar dessa área, vamos lá. Né? E é engraçado que essa percepção a gente já está aflorado mais cedo, né? A gente, quando era criança, se preocupava com nada sobre carreira, sobre nada. E hoje, quando o pessoal está na universidade, assim, não, antes, né? Vamos lá, você está fazendo o ensino médio. Uhum. Aí tem prova do Enem, né? A gente sabe que tem algumas considerações para fazer. Aí tem vestibular. Aí o cara passa horas e horas e horas estudando, entre aspas, porque na verdade não está estudando nada. Uhum. Ele está treinando uma questão que o professor já sabe que vai cair, né? E o professor fala, cara, aqui, ó, estuda essa questão, você vai ter que fazer assim, 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 assim que você vai passar. Eu falei, peraí, tá aprendendo o que com isso? Entendeu? Realmente. Então, assim, a gente tem hoje uma estrutura de educação complicada. Você está sendo um copiador, né? Um copiador de resolver problemas que já foram. Então, uhum. Eu acho que tem que mudar, né? Hoje... A visão que eu tenho hoje, né, olhando para o passado, tudo que eu passei, e hoje eu vejo como a escola, uhum. Até um certo momento, ela é super interessante para as crianças, né? Sim. Vai realmente trazendo uma base, mas aí chega na hora de entrar na universidade, aquilo acaba. Parece que o pessoal realidade. vira um monte de... céticos. Cara, é estranho. Você vê aquele monte de pessoas sendo treinada uhum. para passar numa prova. Né? E você não está aprendendo nada. Assim, esse é o meu ponto de vista. Tá? Não tem nada prático para a vida, né? Essa é a minha opinião pessoal. Às vezes o pessoal não concorda, enfim. É o que eu acho. Eu acho que deveria ser diferente. As pessoas deveriam ser guiadas, baseado nas habilidades que o professor vê que aquele adolescente tem, né?
e ser trabalhado para ele ser guiado para uma área, onde ele vai ser feliz, ele vai gostar de fazer, né? E não ser treinado para passar numa prova. Entendeu? Assim, para a gente amarrar o assunto, vou até citar o exemplo meu pessoal. Eu fiz EAD em gestão comercial e eu acho que uma base muito fundamental que pelo menos a grade de EAD tem feito, que eu acho que é fundamental, é o curso inicial ser voltado para um projeto de vida pessoal, para que a pessoa, antes de conhecer todas as nuances dos ensinos que vão ser ali expostos, ele primeiro se identificar qual que é o seu sonho, qual é o seu objetivo, se a área que ele está cursando é realmente uma área que ele vai querer. Então, assim, fazer uma autoanálise de si, para você saber o conhecimento que você está buscando e que você está adquirindo, você está pagando, nem que seja por bolsa, é seu tempo, você está adquirindo aquilo. Se ele vai ter uma aplicação prática para a sua vida, para um benefício que você precisa almejar, porque você está fazendo o curso para você se tornar um profissional em determinada área e ser realizado naquilo que você está ali cursando. Então, eu acho que essa parte que você falou, ela é fundamental mesmo. A primeira pessoa realmente entender se aquela aplicação ali, não entender que vai ser só um treinamento, mas que aplicação que aquele conhecimento vai ter para você dentro das ambições pessoais que você tem. Se você não tiver, vai buscar primeiro, cara. Senão, você vai estar perdendo realmente tempo. Senão vai estar. Eu lembro, cara, eu sofri pra caramba na época de vestibular. Não passei em nenhum vestibular. Nossa. 0. Não passei em nenhum. Por quê? Eu fiz um curso técnico, né? Então, aula de química, eu tive isso. Aula de biologia, isso, né? 0. Aula de geografia, história, também muito pouco, né? Mas, eletrônica digital, tirava 10. Física, tirava 10. Matemática, tirava 10. Na sua área, acabou. Entendeu? Porque é o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, né? Só que na hora que chegava no vestibular, que o cara pega e acha que você sabe, tem que saber tudo, aí eu olhava aquilo e falei, não tá errado isso, não tá certo. Eu preciso aprender mais, eu não sei quase nada. Ô Samuel, maravilha. Cara, vamos avançar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar só na questão do ensino, mas é fundamental porque, cara, quanta gente não passa por isso, quanta gente não enfrenta essas situações. E aqui vai estar um exemplo para vocês, galera, do Samuel, de que realmente quando você abarca naquilo que você tem como... não só despropensão, mas que você tem realmente o feeling para aquilo, cara, você dá saltos muito maiores do que você propriamente vê. E você consegue olhar para si, acho que o Samuel vai concordar com isso, olhar para si e falar assim, cara, eu tenho uma capacidade que eu não sabia. Eu tenho um potencial que eu não sabia. E aí você consegue, aos poucos, perceber o quanto que quando você realmente vivencia aquilo que gosta e faz aquilo que gosta, os saltos são muito maiores. E eu já quero falar sobre saltos e voos aqui e pedir para o Samuel, pega para a gente ali, Samuel, eu sei que o nosso Reginaldo colocou de decoração, mas pega para a gente ali, por favor, só para a galera ter uma ilustração. Pode ir lá, pega lá. Eu vou trazer aqui para a mesa esse pequeno item aqui. Pode pôr bem aqui no meio, aqui, por favor. Pequeno drone aqui, porque vai fazer uma ilustração perfeita com o nosso bate-papo. Samuel, como que foi para você, assim, claro, a gente já viu que você pontuou sobre tecnologia, como que foi para você olhar para um equipamento desse, né? A gente sabe que os drones, em uma fase inicial, eles tiveram mais uma aplicação, como a gente aqui, que a Leão Produtora usa, né? Mais para filmagens, filmes e takes. O que você viu no drone como oportunidade para uma expansão de tecnologia e inovação? E antes de você falar, tenho que fazer o agradecimento que aqui no começo eu não fiz, peço até perdão, para a sua esposa que está fazendo companhia para você, que é a Thalita, que inclusive eu não sei se ela está dando, mas acho que ela está dando um spoiler ali para a galera, viu? Mas um salve para ela, agradecer pela companhia dela. Não tem problema não, pode dar um spoiler. E queria que você pontuasse para a gente como que veio esse desejo e essa visão, como que nasceu a Speedboard. A gente vai, claro, você vai ter que falar do Manuel e temos que falar do Manuel, que vai ter a ocasião para ele estar aqui também. Claro. Tem vários atores aí, né? É interessante, assim, como é que a gente junta isso, né? Porque eu estava contando da história toda aí de educacional, mas... Aí você vê, trabalhou com eletrônico, fez computação, fez engenharia biomédica, eu tô mexendo com drone. Que é isso, né? Como você caiu aí? Que é isso, né? O que é interessante, né? Do mestrado, depois que eu finalizei mestrado em engenharia, né? Na área médica, eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, né? Com uma empresa de telemedicina. Ou seja, todo conhecimento que eu adquiri de sistemas na área médica,
estava sendo agora direcionado para uma empresa de telemedicina, que é exatamente o que a gente já estava fazendo na época. E foi interessante que essa empresa ela me encontrou, né, através de um blog. Eu estava escrevendo tudo que eu estava desenvolvendo no mestrado, eu colocava num blog. Olha. Eu escrevia, cada semana eu escrevia um artigo bem pequeno em inglês, né? Colocava imagens e fotos de tudo que eu estava fazendo. E dado o dia, recebi o e-mail. Falei, cara, meu nome é Mike, né? E estou achando super interessante o trabalho que você está fazendo. Estou vendo no seu blog, estou acompanhando o que você está escrevendo. E eu preciso aqui na minha empresa desenvolver isso que você está desenvolvendo, né? Você pode me ajudar? Cara, para mim foi assim, posso. Eu não estava nem pensando que eu ia trabalhar para o cara, que eu ia vender, que eu ia nada. Você pensou mais numa ajuda mesmo, Ajudar. né? Falei, cara, não tem problema nenhum. Eu nem sabia que era empresa de telemedicina, não sabia nada, né? Foi bem de amigo mesmo, porque na faculdade, lá no mestrado, você conhece muita gente também, ajuda muita gente. E comecei a ajudar ele, né? E ele foi me mandando cada vez mais perguntas, dúvidas. E você foi ajudando requisições, fui ajudando ele. E aí ele pegou e falou, olha, ele falou, tá aqui, a gente é uma empresa de telemedicina, a gente desenvolve sistemas para atendimento médico à distância. Quer trabalhar com a gente? Né? E eu, assim, na época eu estava acabando de começar uma empresa com amigos da USP. Aí eu falei, caramba, como assim quer trabalhar pra gente? Né? Na época eu estava, eu e a Thalita, a gente morava em Ribeirão Preto, né? E aí, começando a empresa, o cara ofereceu para trabalhar lá, né? Lá mesmo. Aí eu falei, bom, então vamos. Aí, claro, a gente conversou, eu conversei com a esposa, né? Na época, a gente estava começando a empresa, aí, com os amigos e tudo mais. Acabou que tudo aconteceu. Foi uma decisão assim, vamos, a gente ainda estava no começo da vida, né? Naquele momento, nesse momento específico, né? O Saulo, meu filho, tinha 2 anos de idade. A gente decidiu ir, né? A gente foi, então, nessa aventura de viver nos Estados Unidos e a gente morou ali cerca de 4 anos, quase 5 anos em Phoenix, no Arizona, trabalhando com telemedicina. Então, apliquei todo esse conhecimento que eu adquiri, né, em computação, engenharia, física médica, etc. Agora eu estou aplicando num ambiente próprio. Um ambiente próprio, né, trabalhando desenvolvimento de sistemas lá. E foi exatamente nesse ambiente que eu enxerguei uma aplicação para esse cara aqui. Caramba! Tá. Então, tudo começou lá. Né? E foi exatamente lá também, nessa empresa, chamava Global Med. Né? Hoje é a maior empresa de telemedicina do mundo. E foi lá que eu conheci, né, o Manuel, que hoje é amigão, hoje meu sócio, meu parceiro, meu irmão. Né? A gente fundou a Speedbird juntos. Abraçou a visão. Na época, eu tomava conta, então, da parte de engenharia de software. O Manuel, lá na empresa, ele era o chefe de receita, chefe comercial na Global Med. A gente ainda não se conhecia muito bem, né? A gente se encontrava pouco. A questão foi que, durante todo esse tempo de telemedicina, a gente aprendeu como tudo funcionava, o atendimento médico acontecia, né? As pessoas, não era só videoconferência, é que é a diferença. Hoje você fala telemedicina, o pessoal acha que é só fazer um vídeo chat, né? Lá não, lá a gente tinha equipamento médico do outro lado, né? A telemedicina ela acontecia de hospital para hospital, então a gente controlava equipamento médico à distância, a gente monitorava, era algo um pouco mais avançado que só fazer um vídeo chat. Um call. E teve vários casos onde o paciente terminava a consulta, né, e o médico, claro, prescrevia. Tá aqui, você vai precisar de um antibiótico, um remédio, enfim. E nos Estados Unidos você é obrigado a ir à farmácia pessoalmente, cara crachá, para ele te dar a prescrição. Sim. Né? Isso foi por volta de 2015, 2014, 2015. Estava começando a ter aplicações para drones, né? Eu comecei a ver, eu gostava demais, eu sempre tive aeromodelo, eu gostava
brincar com esse tipo de tecnologia, de conhecer e brincar. E aí uma empresa despontou, né, chamava Zipline, né, uma empresa de São Francisco, era uma startup. Na época tinha 5, 6 pessoas, né? E aí apareceu um aviãozinho, era um modelo também, não tão grande, transportando sangue congelado lá em Ruanda, na África. Aí eu já olhei aqui e falei, o que é isso? Isso aqui é muito novo. É diferente, né? Pô, sangue congelado, para quê, né? Aí comecei a estudar aquela empresa, entender o que eles faziam, né? Então teve vários casos, né? Um caso que a Thalita conhece, eu cito sempre, né? O caso de uma jovem chamada Alice, lá de Ruanda. Ela tinha 26 anos na época, grávida, entrou em trabalho de parto, foi para o centro de saúde mais próximo da casa dela, em Ruanda, e teve complicações no parto, né? Então começou a ter hemorragia. E o médico falou, cara, se a gente não tiver sangue para ela aqui, né? Vou perder a paciente, vou perder o bebê e não tem o que fazer. Então, por WhatsApp, na época, o cara ligou na base lá da Zipline. Olha. Falou, cara, eu preciso de sangue tipo... Tal. E, cara, foi cerca de 15 minutos. Aparece o dronezinho, sobrevoa o hospital lá de cima, lá do céu, vem a caixinha, num paraquedas de papel. Caramba! A caixinha bate no chão, o médico corre, tira, o sangue está congelado ainda. Nossa. Tinha sangue, tinha plasma. Conseguiram fazer a transfusão. Nossa. Conseguiram alimentar, né? E salvar uma vida. Salvou tanto a dela quanto a do bebê, né? E hoje a Alice, ela conta essa história, ela... Cara, assim, é emocionante isso. É emocionante, né? Realmente, é emocionante. E ali foi de novo, lembra que eu estava falando a questão quando você ora as coisas te tocam, né? Sim. Aquilo ali na hora, pô, isso aqui eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso aqui. Cara, sensacional. Aproveitar, cara, é muito emocionante saber que você teve esse contato com uma situação tão importante que nem essa, né? Poder utilizar uma ferramenta como essa para proporcionar um resgate e uma salvação para uma situação muito adversa que ela estava vivendo. Hoje, olhando para um equipamento como esse, né? Talvez a questão de logística não tinha sido olhado para ele no primeiro momento. Claro que para o âmbito militar já era uma visão de qualquer governo, né? Mas para a questão logística de realmente de ser um negócio, de fazer realmente uma operação logística com drone e tornar realmente o que hoje a Speedboard está buscando a consolidar. Como que foi para você, cara, olhar tão para frente assim, sabendo que, olhando para um cenário nacional, hoje nós só temos aí aviões, helicópteros que fazem operações de translados nesse sentido. Como que foi para você olhar isso e como que você se desbravou nesse viés, nesse lado, né? Não, foi. Bom, quando comecei a trabalhar então com os drones, né, já focando nessa questão de entregar remédio, entregar prescrição, a gente já fazia, né? Então a telemedicina, aí, peraí, então não quero que o paciente saia da casa dele e vá na farmácia, não precisa. Sim. Às vezes o cara está se sentindo mal, não está legal, né? Ele já está usando a telemedicina porque ele já tem uma debilitação, provavelmente. Exatamente. Então, para que ele vai sair da casa dele, ir lá na farmácia, pegar o carro e ir lá na farmácia, sendo que o drone poderia levar, né? Então, essa que foi a ideia, no comecinho, né, lá ainda dentro da empresa que a gente estava trabalhando. Então, montei todo um projeto, apresentei para a liderança, né, mostrei para o pessoal, falei, gente, olha isso com atenção. Aí mostrei os cases, na época tinha 2, 3 empresas que estavam já pensando em usar drone para medicina, né? E para mim fazia muito sentido, para a empresa deles, né? E, cara, vocês já fazem tudo aqui, falta mais uma tecnologia que vai trazer muito valor. Naquele momento, a liderança da empresa achou que não era o momento de investir nessa tecnologia, que ainda estava muito cedo, e eles decidiram investir em videoconferência, né? Foi até engraçado, tem uma história que eles tiveram a oportunidade de comprar o Zoom. Caramba! Hoje você sabe, o Zoom, hoje todo mundo usa o Zoom, né? Sim, sim. Naquela época o Zoom era pequenininho. Sim. Na pandemia todo mundo usava. Aí na pandemia todo mundo usou o Zoom. Então, se tiver essa oportunidade de comprar o Zoom, não, a gente vai fazer o nosso. Perderam a oportunidade. Sem dúvida. E hoje eu vejo que pode ser que eles também perderam uma outra oportunidade de trabalhar com os drones, né? Com certeza. Na época eu decidi, assim, falei, cara,
que eu vou fazer? Se eu não fizer isso, esse projeto vai ficar aqui engavetado, ninguém vai tocar, ninguém vai fazer, né? E alguém depois pode ver isso e aproveitar. alguém vai fazer, outras empresas já estavam começando a fazer, né? A questão é, nos Estados Unidos, né, na situação que eu estava, de imigrante, por mais que legal, tudo certo, trabalhando, mas é mais difícil. Sim. Né? Ainda mais trabalhar com aviação, que drone hoje é aviação. É aviação. No espaço aéreo americano, né, com toda a segurança que tem lá, super complicado. Aí na hora que olha para o Brasil, né, você fala, peraí, no Brasil eu tenho a terceira maior fabricante de aviões do mundo, que é a Embraer. Eu tenho o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né, que é o DCEA, que participou lá na Convenção de Chicago, lá atrás, na criação da ICAO. Temos Osiris Silva, né, que fundou a Embraer. E se você olhar mais para trás, a gente tem Santos Dumont. Sim. Então, é um país que tem aviação no DNA. Né? Então, a gente tem um arcabouço regulatório muito bem estruturado. É um país hoje respeitado. Vamos falar assim, no meio da aviação, o Brasil é muito respeitado. Aqui, dentro, interno, também lá fora. E foi quando eu comecei a buscar informações. Né? Falei, bom, peraí, preciso entender como que está isso no Brasil, né? A questão de drones. Sim. A primeira regulação aqui foi em maio de 2017. Foi quando publicaram a primeira regulação. Para drones. Para drones. Então é super novo, né? Na época era super novo, né? Então comecei a estudar, iterar, conhecer o pessoal, entrar em contato e naquela época tava complicado porque eu vi que se eu fico na empresa, eu ficaria fazendo, entre aspas, o arroz com feijão, vai saber por quantos anos, né? E aí aquilo meio que te travar. Mina a gente um pouco, né? Cadê aquela questão de tipo, peraí, eu quero fazer algo novo, algo diferente, eu quero estar fazendo algo que eu sei lá, se sinta bem, né? E da mesma forma é um desafio para você criar algo novo, algo diferente. A Thalita lembra bem, a Thalita está comigo lá desde do Marco Zero, né? E a gente decidiu voltar para o Brasil, né? Deve ter sido uma decisão não fácil, né? Para ir já foi difícil, para voltar deve ter sido até pior. A gente já estava... quando meio que naquela época de virar a chave, né? Ou você vira americano de vez ou volta, ou não. Né? A gente decidiu voltar e começamos, foi em 2018, de janeiro de 2018, a gente desembarcou aqui no Brasil e foi quando a empresa começou, iniciou, né? Na época ainda chamava de SMX. Aí você veio para cá, para Franca. Vim para Franca. Aí você voltou sim, vou começar em Franca. O que eu tinha de equipamento trouxe comigo na mala e vamos lá, vamos fazer, né? E foi interessante que logo no primeiro ano, foi em maio de 2018, né? A gente fez um trabalho em Rifaina, aqui do lado, né, no Rio Grande. A gente conseguiu fazer uma semana de voos de demonstração em Rifaina, fazendo entregas em alguns ranchos próximos ali, atravessava o rio para entregar do outro lado. É até um projeto que a gente quer fazer agora, para valer, né? Aquilo saiu na Globo, saiu na IPTV, sabe? Virou um repercutiu, né? E quem viu isso depois foi o Manuel. O Manuel viu, me ligou na hora, falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando com drones, vou fazer drones para fazer logística, fazer entrega. Eu falei, mas, e aí, você arrumou um investidor? Eu falei, não. Você está no Brasil mesmo? Vem embora. Você está falando sério? Nem sabia se tinha voltado. Não sabia. Aí ele falou, mas a Global Med está te ajudando? Não, eu saí da Global Med, eu vim mesmo, eu quero fazer isso. Né? Ele falou, cara, semana que vem eu tô aí. Aí começou a caminhada sua. Começou a caminhada nossa, né? Foi logo no comecinho. E aí o Manuel tinha acabado de sair de uma startup que ele estava trabalhando, que foi vendida, né? Ele viu a oportunidade de você. Ele viu essa oportunidade, eu acho que ele teve a visão que eu tive também, né? Dessa tecnologia, onde ela poderia chegar. Aí casou os propósitos, né? Casou, porque, caramba, eu sou muito focado em tecnologia, né? Muito focado em inovação, tecnologia, sistemas, né? Então, o Samuel não tem muito aquele assim, né? O Samuel é criar, desenvolver e executar. É isso aí, fazer acontecer, né? Sim. O Manuel, assim, a gente chegou a trabalhar junto na Global Med, a gente trabalhou junto em alguns projetos, né? A gente implantou telemedicina em mais de 50 países, né?
Então ele também teve o filho que você teve. Teve. Ele teve essa visão. Só que a área dele, né? A área do Manuel complementa a minha, porque ele já é um cara extremamente voltado para business mesmo. Sim. Business, assim, top level. Isso né? é bom, porque aí dá a expansão que a marca precisa. Né? Isso, aí a gente conseguiu ter esse complemento, né? Isso foi muito bom para mim, inclusive, né? Porque... Imagina, para eu ter o conhecimento que o Manuel tem, eu ia ter que estudar mais. Aí a empresa iria demorar para crescer. Ia demorar. E queria que você, para a gente avançar aqui e a gente já para os momentos finais, queria que você falasse, hoje a gente viu o quanto que a sua inovação, ela tem desbravado um mercado muito grande, inclusive a gente percebe que o próprio cenário da Embraer e as regulamentações que existem no nosso cenário nacional do cenário aéreo está se adaptando por conta da sua inovação e por conta da logística de transporte que você está realizando por drones. Hoje, para a gente poder amarrar aqui, e depois numa outra ocasião a gente vai falar um pouquinho sobre os gargalos, mas eu queria, assim, já ficou bem evidente como que tudo se originou, como que tudo foi se desenvolvendo, principalmente os valores que você trouxe para dentro da Speedboard e essa junção que teve realmente com o Manuel e o quanto que ambos estão contribuindo para a Speedboard, o quanto que a Speedboard tem para contribuir para a logística de transporte no Brasil. Mas para a gente fazer um amarramento aqui dos assuntos, eu queria que você finalizasse falando para nós assim, aonde a Speedboard quer chegar? Nós queremos ser a melhor empresa de logística não tripulada do mundo. É onde a gente quer chegar. Essa é a missão da empresa, está lá, missão, visão, valores. Está escrito, a gente quer ser a melhor empresa de logística aérea não tripulada do mundo. Sensacional. Hoje vocês podem dizer que na caminhada, onde a Speedboard está para esse cenário? Hoje nós estamos aí entre... se você pegar todas as empresas que fazem o trabalho que a gente faz, né, mundialmente falando, nós estamos entre as 8 maiores empresas, assim, as mais reconhecidas, né, que realmente estão fazendo o trabalho. O diferencial entre elas, você vai ver que é o tanto de capital que cada uma recebeu, né, lá fora. Então, a gente começou no Brasil de uma forma muito pragmática, a gente fala. Sim. Né? Então, a gente não teve aquela ideia do tipo, eu vou colocar aqui um sonho, que esse sonho vai ser concretizado daqui X anos, né? Meio que a gente fez, peraí, eu tenho um equipamento, eu tenho um drone, o que dá para fazer com isso agora, hoje? Eu consigo fazer alguma coisa? E a gente começou a fazer o que dava para fazer, né? Ainda hoje a gente consegue vários projetos com esse tipo de pensamento, de ser prático. Né? O que eu posso fazer hoje? E enquanto assim, outros competidores lá fora, né, eles muitas vezes colocam o que vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos para frente. Mas esquece de olhar para o que pode ser feito agora. Exato. Então a gente está seguindo nessa caminhada. Né? Então tem muita coisa para desbravar ainda, né? Especialmente no meu regulatório. O meu regulatório hoje é o mais... Maior gargalo, é o mais difícil, né? Da gente conseguir ir desbravando, mas já conseguimos destravar algumas dessas, como é que fala, dessas bolas de ferro, né? Mas tem várias outras ainda para a gente conseguir deslanchar cada vez mais, né? Aqui dentro do Brasil e fora do Brasil também. Com certeza, não tenho dúvida disso. Ô Samuel, vamos ter que encerrar por conta que a gente sabe que o nosso programa ele é bem objetivo mesmo, mas foi só uma pequena pincelada aqui, primeira vez do Samuel também em um podcast. É até bom para depois deixar ele mais à vontade para os próximos e com certeza vai ter uma segunda oportunidade com você e com o Manuel para a gente poder falar sobre como que tem sido os gargalos, como vocês têm enfrentado, como que é a operação, e é bom a gente trazer ele para a gente mostrar como que vocês pegam um transporte e conseguem fazer a venda desse transporte, que é uma prestação de serviço, então mostrar como que isso é feito. Mas hoje foi realmente só uma abordagem para poder vocês entenderem, conhecerem e saberem que em Franca existe uma empresa tão inovadora como a Speedboard, que ela está à frente propriamente do nosso presente. Ela já visa um futuro realizando um presente nesse momento que a gente vivencia. Então, Samuel, quero te agradecer, cara. Obrigado pela sua presença. Desejo sucesso para você à frente da Speedboard, que você continue semeando tudo que você tem semeado, os valores que você tem gerado por meio da Speedboard. A gente vê o quanto que você é um cara aguerrido e objetivo e muito focado nos propósitos que você vivencia e que você percebe que eles vão surgindo com as oportunidades que vai surgindo na sua caminhada.
Então, que você continue trilhando cada vez mais voos longos, junto com a Speedboard, com a sua equipe. E todo sucesso para você, Samuel. Obrigado a todos. Obrigado, José. Valeu. É isso daí. Pessoal, a gente vai encerrando aqui essa edição. E eu já peço para você não deixar de se inscrever no nosso canal, também curtir esse nosso episódio. E eu quero agradecer você que esteve conosco aqui e até a próxima edição do nosso Iso É Podcast.